Fala galera, Pastor Denner Matos, para o primeiro podcast dessa série que nós queremos trazer algumas verdades bíblicas aí que vão te ajudar na prática a alcançar mais sucesso na sua vida cristã e provavelmente você não vai se esquecer dessas dicas. Bom, hoje eu quero falar sobre prosperidade bíblica, isso mesmo, prosperidade bíblica. Você ouve falar muito sobre teologia da prosperidade, besterol da prosperidade. Você ouve falar muita coisa aí, mas hoje eu quero trazer à luz da palavra a prosperidade bíblica. Isso mesmo. Você sabia que a Bíblia tem o sucesso guardado nas páginas dela para aquele que lê e praticar? É muito forte isso. E eu quero trazer para você hoje qual é o processo bíblico para você alcançar essa prosperidade. Bom, primeiro, vamos definir o que é prosperidade. A palavra prosperidade, que vem daquele que é próspero, significa aquele que não tem necessidade. Tem as suas necessidades, então, portanto, supridas. É isso que nós cremos. Cremos que Deus supre necessidades. Filipenses 4,19, nós vamos ver a palavra dizendo que Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. No entanto, a palavra também diz que aquele que se deleita no Senhor, o próprio Deus realizará os desejos do seu coração. Então não limite a sua fé, não limite os seus sonhos. O nosso Deus é muito grande, mas existe um processo que nós temos que seguir. Bom, gente, vamos começar então com esse processo. A primeira etapa desse processo, eu queria que você guardasse no seu coração: fidelidade com Deus. Vamos ler agora Malaquias capítulo 3, no verso de número 10. Olha que interessante. Olha o que o profeta diz: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. E me provem nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os próprios olhos, se eu não vos abrir a porta dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não conseguirão guardá-las. Meu Deus, é muito forte isso. Deus está falando aqui do teste da fidelidade. Esqueça tudo que você ouviu sobre o dízimo. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é o teste da fidelidade. O Senhor está dizendo aqui, primeira coisa que nós aprendemos, que o dízimo é feito para ser alimento no templo. Ele é feito para ser depositado na casa do Senhor, para que as necessidades ali financeiras da igreja sejam supridas. Ponto final. Mas nós aprendemos algo muito precioso aqui. O profeta está dizendo que coisas vão descer do céu e nós não vamos conseguir guardá-las, de tantas coisas que são as bênçãos do Senhor. Então nós temos que entender que as bênçãos virão porque nós somos fiéis. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, a primeira etapa ali da prosperidade bíblica é a fidelidade. Se você não for fiel com Deus, não haverá sementes, porque o Senhor só dá semente ao que semeia. Se você não for fiel a Deus, você não terá a proteção de Deus. A Bíblia fala ainda no verso de número 11, olha o que está escrito: também impedirei as pragas que devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Eu estou lendo a versão King James, versão impressionante. E nós vemos aqui que Deus vai proteger a sua lavoura, a sua plantação, aquilo que você construiu. Não adianta, pessoal, a gente querer encher um balão com ele furado. Nós temos que tapar os furos, nós temos que ser fiéis. Então Deus está falando aqui conosco. A fidelidade é a proteção da lavoura. Se você for fiel no dízimo, eu creio de coração que você nunca mais vai querer deixar de entregar o seu dízimo, devolver o dízimo ao Senhor. Eu não conheço uma pessoa que entrou na experiência de ser dizimista e de repente falou: não vou ser mais porque não funciona. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. A Bíblia não é um lugar onde só contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Bom, vamos falar então do segundo processo, etapa do processo para que a gente consiga essa prosperidade bíblica. Olha lá, anota aí: boa administração.
Deus vai te dar os recursos, bênçãos sem medidas que você nem consegue guardar. Vai ter muita coisa que Deus vai te dar, em todas as áreas. Só que aí você precisa saber administrar. E aí entra o princípio fundamental da administração. Qual que é o princípio fundamental da administração? Planejamento. Eu sou administrador por formação, sou bacharel em administração, sou contador, sou consultor financeiro e eu entendo um pouco dessa área. E eu sei que o planejamento, quando é bem feito, torna a nossa vida muito mais fácil. É isso impressionante. Então, eu quero trazer para você uma base bíblica fantástica que foi a história de José. José, por discernimento do Espírito Santo, ele teve a consciência de que ele precisava administrar os recursos ali do governo egípcio. Então, quando ele foi levantado a governador, ele separou a 5ª parte de tudo que o Egito produziu durante 7 anos de vacas gordas. E quando chegaram as vacas magras, quando chegaram as crises financeiras, somente o Egito tinha alimento. E ali surgiu a primeira potência mundial. Por quê? Porque a boa administração, ela faz muito pela nossa vida. Então, o segundo passo para a gente conseguir essa prosperidade bíblica é: aprenda a administrar o que Deus te der. Ah, mas eu recebo só um salário mínimo. Aprenda a administrar o que Deus te der. Ah, mas eu nem estou trabalhando, não consegui um emprego. Aprenda a administrar o que Deus te der. Se você não está trabalhando e você fez o voto de ser dizimista, eu quero dizer para você que o emprego está chegando. Então comece a preparar sua planilha de controle financeiro, comece a preparar a sua cabeça para administrar o recurso que Deus vai te dar, porque isso é promessa. Ok? Vamos para o terceiro passo. E esse terceiro passo para a gente alcançar a prosperidade bíblica é o esforço profissional. Você sabia que Deus nos deu uma ordem? Vocês vão trabalhar. Então trabalhar é um mandamento. Isso mesmo, você não ouviu errado. Trabalhar é um mandamento de Deus. Então nós temos que nos esforçar. Eu gosto muito de um texto que está escrito lá em Mateus 11:12. Olha que texto incrível. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado pelo esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Uau, isso é incrível. Então, não há nada que se possa ser conquistado sem esforço. Nada. Nós temos que nos esforçar. Então, se você quer subir um outro patamar, estude mais. Faça o melhor no seu trabalho. Busque conhecimento, se esforce na sua profissão, na sua carreira, na onde você estiver. Ah, mas Pastor Denner, eu sou doméstica, vou ficar me esforçando, eu não tenho, provavelmente eu não vou crescer aqui. Aí que está o detalhe: se você é fiel, se você é um bom administrador, quando você se esforçar no trabalho, Deus vai fazer você ser visto. Veja a história de José. José era tão bom nas coisas que ele fazia que até na cadeia Deus levantou ele. Isso é impressionante. Faça o melhor para Deus. Ótimo. Então nós falamos primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Vamos para o quarto passo para a gente alcançar a prosperidade bíblica. Eu queria que você anotasse essa, porque essa é muito importante. Votos e ofertas. Vamos abrir a palavra de Deus agora em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso número 6. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente, olha só, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, ele colherá com fartura. Eclesiastes está escrito: lança o teu pão sobre as águas, depois de alguns dias você vai encontrá-lo. Isso é muito forte. Aqui está falando de um outro nível. Nós podemos alcançar bastante prosperidade quando a gente é dizimista, quando a gente faz uma boa administração, quando a gente é um bom profissional, um bom empreendedor. A gente já vai conseguir uma coisa muito top. Mas Deus tem mais para nós. Então, se você quer subir para uma outra dimensão de prosperidade, seja ofertante, fiel. Oferte. Eu me lembro uma vez, eu estava num emprego e eu ganhava lá um valor e o pregador, ele falou esse versículo e ele disse: olha, vamos fazer um ato de fé aqui, só você que tem fé, sem forçar a barra. Se você quer receber o dobro do seu salário,
faça um voto com Deus de dar o dobro do seu dízimo de oferta. E aí, muitas pessoas se escandalizam com esse tipo de frase. Mas ali, sem forçar a barra, aqueles que receberam, como eu recebi, eu fui lá e dei o melhor que eu tinha. E representando aquele salário que eu ainda ia ganhar, pela fé. O que aconteceu? Pouco tempo depois, Deus me fez alcançar esse nível salarial. Eu fui promovido e Deus me abençoou. Mas isso acontece quando a gente oferta. Aqui entra um requisito chamado fé. Não adianta também só ofertar sem fé. É a mesma coisa de você pegar um dinheiro e investir em algo que você não conhece e não confia. Então, quando você for ofertar, fazer um voto com Deus, não se esqueça do que você pediu. Porque quando acontecer, você tem que dar honra a quem tem honra. Você semeou, você vai colher. E olha que interessante, aqui ele diz, igualmente você colherá. Ou seja, na proporção que você der, você vai receber. Ok? Bom, nós vamos agora para o último nível da prosperidade bíblica. Pessoal, é importante você respeitar esses níveis, tá? Eu estou dizendo aqui que nós estamos numa crescente. Primeiro, fidelidade com Deus. Segundo, boa administração. Terceiro, esforço profissional. Quarto, ofertas e votos. E quinto, eu quero trazer para você chamado de Deus ativado na sua vida. O chamado de Deus está ativado na sua vida? Você está na obra de Deus? Você está no propósito que Deus preparou para você dentro da obra dele? Por que eu estou dizendo e o que isso tem a ver com prosperidade? É interessante que quando você vê a vida de Paulo, evangelista, apóstolo, missionário, talvez um dos maiores missionários da Bíblia, se não for o maior, ele viajou muito, ele sempre foi suprido por Deus. Sempre. Na crise, na fartura, ele sempre foi suprido por Deus. Por quê? Ele estava numa missão, que era a missão que Deus deu. Entenda bem, se hoje um rei mandar o seu servo ir a algum lugar, ele vai dar suprimentos para esse servo. Isso é incrível. Então, se você estiver no seu chamado, fazendo as coisas que você tem que fazer, eu creio que Deus vai suprir você. E isso é um mistério muito forte. Isso é um segredo muito importante. Porque se nós estamos fora do chamado de Deus, Deus vai nos abençoar por causa de alguns princípios que nós já vemos. Mas nós podemos alcançar algo maior, que é ser alguém que está com um chamado ativado e com uma missão dentro da missão de Deus. Dentro da missão de Deus, Ele dá a provisão. Ok? Pessoal, esse é o primeiro podcast de uma série de outros podcasts que nós estamos gravando aqui para te abençoar. Então eu já queria pedir agora, se inscreve nesse canal, curta, compartilhe, manda para a equipe de liderança da sua igreja, manda para as pessoas, para a gente poder alcançar muitas e muitas pessoas através desses podcasts. Que Deus te abençoe e o melhor, Ele está por vir.